Boa tarde a todos. Como um pouco eles já falaram basicamente também o que eu vivo e penso também a respeito do consulente. A gente não pode esquecer que uma coisa é que a leitura de tarô é uma performance, né? Então, enquanto leitores, diante desse maço de baralhos, esses pequenos espelhos, estamos diante de quem? Para quem? Para os espectadores. Para o espectador que é, então, em gerais, assim, o que é um espectador, senão alguém que não sabe, às vezes, ou então espera específicas, respostas que ele tanto deseja. Então, cabe a nós também, meus colegas colocaram, dirigir a pessoa por esses meandros simbólicos que são, né, essas cartas, de uma forma sempre respeitosa, paciente, né, para a pessoa não se perder diante daquelas imagens, também, porque elas estão ali diante delas, elas estão espelhando a pessoa. Então, colocar com um maior respeito, mesmo que seja uma pergunta, às vezes, por exemplo, ele vai voltar para mim, que é a pergunta básica e clássica, né, a mais escutada que a gente tem, né? Mas ela é importante, né? A gente tem que respeitar também essa pergunta e saber como colocar aquele símbolo, como é que a gente combina, né? Como eles estão combinados diante do acaso ali, e para essa pessoa também não se assustar e também para a gente fazer nosso trabalho de uma forma verdadeira, né? Como também uma preocupação minha muito grande de expressar a verdade através do oráculo, né? Mas em linhas gerais, resumindo um pouquinho, é isso. Eu acho que o consulente é uma pessoa que merece respeito, assim, mesmo que às vezes enalteça a figura do tarólogo, né, superestime o poder do oráculo, mas é uma pessoa que, né, diante da gente, somos nós, não deixa de ser a gente. Eu queria colocar uma questão aqui para a mesa, é até uma experiência pessoal que eu vivi numa consulta. A cliente chegou para mim e julgou e disse assim: eu gosto muito de vir aqui, toda vez que eu venho eu me sinto melhor. O Alex tem um poder de me fazer se sentir bem. Ela não estava muito preocupada com o que eu estava dizendo. Para ela estar ali já era, no entendimento dela, na percepção dela, havia alguma coisa em mim que fazia ela melhorar. Porque ela dizia: eu venho aqui, eu ouço você falar, ela não está preocupada com o conteúdo que eu estava dizendo, mas quando eu saio, minha vida anda, vai para frente. Então, se a gente observar pela ótica dessa consulente, eu estaria emanando uma energia mística, desbloqueando os caminhos dela. Então, com essa questão de divinização que a gente acabou de falar um pouco aqui também, queria aprofundar mais esse tema e tentar como é que vocês já tiveram essa experiência? Assim, porque eu não estou nem falando quanto da leitura, mas da impressão que ela fica na presença do tarólogo. É porque às vezes tudo que a pessoa quer é ser ouvida, né, e ter um espaço assim para compartilhar, e se a gente recebe bem a pessoa e não trata nenhuma questão como menos importante, menos relevante, o próprio fato da pessoa estar ali naquele momento podendo compartilhar e falar daquilo que lhe angustia, de repente não precisaria ser para a gente especificamente, né? Mas eu acredito também no poder da interação das pessoas. Tem pessoas que a gente se relaciona melhor que outras e vai ter tarólogos que a gente vai se relacionar melhor que outros também. Quando existe essa realidade, né? A mesa do outro lado, o consulente de um lado, o tarólogo do outro, né? O que as pessoas de repente menos se tocam é que são dois seres humanos. Muitas vezes aquele tarólogo está ali do outro lado da mesa, tem problemas às vezes iguais, menores ou maiores, né? Está ali no serviço. E isso é bacana porque, se a gente lembra aquele mito de Quirón, que tem a ferida que não cura jamais, né? Se ser transformada numa constelação para poder deixar de ser mortal e virar uma constelação, cuja dor o torna melhor terapeuta, né? A palavra terapeuta significa aquele que serve a Deus. Então, de certa forma, todos que trabalham com símbolos, eles têm, todos nós temos uma possibilidade de utilizar essas ferramentas, que são símbolos, como chaves de abertura do inconsciente. Então, essa abertura possibilita o que a gente chama de jorramento de informações, né? Por que o oraculista, o oráculo existe? Porque nós nos tornamos cegos com o tempo às informações que existem dentro de nós.
Nós deixamos de ver ou enxergar essas informações. O oráculo serve como uma espécie de resgate dessas informações, trazendo à luz os pontos cegos. Então, nós temos muitas vezes uma realidade, né? A gente está conversando aqui rapidamente nesse bate-papo, conversando com a Neuzinha aqui, a questão por que o consumente está naquela realidade, por que ele vive aquela dor. É muito importante fazer o consumente refletir sobre a sua realidade e por que ela está nela. Porque não adianta o consumente voltar 10 vezes para perguntar a mesma coisa se ele não quebrou um círculo vicioso. Ele precisa quebrar esse círculo vicioso para ele poder, em consciência, dar o grande salto. E esse grande salto, quando o consuminte chega a gente, ele vai voltar para mim? Então, é uma interrogação muito grande. Normalmente, quando você pergunta se ele vai voltar para mim, ele precisa tomar consciência. O que foi que eu fiz para ele ir? Qual é meu ponto fraco nesse relacionamento? Então, quando o consulente ele toma consciência que naquele relacionamento dele houve uma falha, houve uma abertura, e isso, normalmente, numa consulta do tarô, a gente vai direcionando o consulente para chegar àquela conclusão, ele toma consciência. E talvez ela pode terminar dizendo assim, não quero que volte mais não. Não adianta mais. Eu tomei consciência, porque às vezes você quer que volte pelo orgulho, pelo coração ferido, pela vaidade, e não ter tomado a iniciativa e ser ele que tomou a iniciativa. Então eu quero mostrar que depois eu posso até jogar o que eu sofri para outra pessoa. Isso não adianta nada. E o tarô não está para isso. O tarô está para te dizer assim, olha a consciência, vê o que tu fizeste. Isso num relacionamento, num trabalho. Muitas vezes chega junto com o trabalho da gente, eu não aguento mais esse trabalho. Eu não quero mais esse trabalho. Eu estou sendo perseguido. Eu estou sendo utilizado. Tudo bem. Vamos dar aqui para o que é que está no meu trabalho? É a mesma pergunta. O que é que você está empreendendo nesse trabalho? O que é que você está dando o melhor de si? Está dando? Não. Se você não dá o melhor de si, você não pode também receber o melhor. Não é? Muitas vezes acontece isso. A pessoa com pequenas falhas, pequenas coisas de insatisfação, sai do trabalho ou quer sair daquele trabalho, porque não toma consciência que ele tem que investir nele mesmo. Se eu não invisto em mim, na minha vida, eu vou ter um sucesso bem arrastado. E o tarô está para te orientar. Invista. Veja o caminho que você está seguindo. Veja a luz do fundo do poço. Onde é que você está indo? Quais são suas metas? Qual é o seu desejo? Minha meta não é isso. Isso aqui não me serve. Então, busca outro caminho. O tarô está para isso. Não é para dizer, não, está ruim, você tem que... Não, deixe. Não, por que você vai deixar? Porque quando a pessoa vai deixar um trabalho ou vai deixar qualquer coisa importante na sua vida, ela tem que antes o quê? Saber os resultados, positivos ou negativos, que aquilo pode vir. E o tarô está nisso, de mostrar esses caminhos. E esse caminho só pode ser tomado por você. Não é como Alex disse, eu me sinto maravilhosa quando eu estava com uma consulta. Alex não é Deus, Neuza não é deusa, e ela é a pessoa tomando consciência. E aquela resposta, aquilo que ele veio, satisfez, mas não é ele está se tratando de bem, porque ele está bem com ele mesmo. Não é, Ian, não é Neuza, não é eu. Certo, Ivan? Tá? Então, é isso. Eu queria colocar uma pergunta aqui na mesa, para a gente debater, uma pergunta meio forte, assim, né? Esse jargão popular, as cartas não mentem jamais. Então, quando você fala as cartas não mentem jamais, você está dizendo que elas nunca falham e nunca erram. Bom, eu queria a opinião aqui da mesa sobre isso.
As contas são infalíveis. Quem se habilita para comentar isso aqui? Olha a polêmica. Pegar cabeludo aí. Cabeludo, eu botei ele para esquentar. Léo? Jane? Jane. Vou deixar a pergunta cabeluda aqui. Essa questão foi levantada até num post no Facebook, lá na página do Tarô. E a questão basicamente é a seguinte: o oráculo, ele é uma ferramenta, ele não tem autonomia, né? Nenhum oráculo ele vai sair sozinho da gaveta e contando a história do consulente, tá certo? O que determina um bom profissional em seu instrumento? Quer dizer, se você pega um cozinheiro que utiliza uma faca, ele pode transformar essa faca num instrumento excelente para fazer lá sua preparação alimento. Agora, se cai na mão de um assassino, é uma arma. Qualquer coisa que você usa na sua vida pode ser desvirtuada a partir do momento que você não tem um propósito muito nobre, muito claro. Porque a realidade que está por trás do utilizador, no caso o tarólogo, né, é que ele tem, primeiro, uma cosmovisão. O que é cosmovisão? É o grau de percepção de realidade do todo na vida dele para a vida do consulente. Quanto mais aumenta essa cosmovisão do tarólogo, mais ele também tem ferramentas e recursos para poder ajudar esse consulente. Aí entra a história das cartas. As cartas não mentem jamais é uma pergunta, não é uma afirmação. A partir do momento que esse tarólogo ele não tem um preparo devidamente, ele vai fazer com que essa ferramenta seja desvirtuada. Porque por mais que ela esteja dizendo X, Y, Z, se ele não tiver a sensibilidade, a percepção, ele vai transformar essas cartas num instrumento, em vez de proporcionar maior conscientização, num processo de derrubar o consulente. E é aquela história que a gente vê por aí, eu não vou dar nomes boas, mas isso acontece em tudo que é canto, tudo que é lugar. Nós somos muitas vezes sujeitos a isso, por vicissitudes do comportamento, de consulente chegar e a gente querer dar a solução de uma forma que seja fatalista. Tipo, é assim, você não tem como escapar disso. O teu casamento vai terminar, ponto final. O teu trabalho vai acabar, ponto final. Você tem que dar sempre uma conscientização ao consulente do poder dele agir, dele assumir. Então, as cartas não mentem se o consulente, se o tarólogo, por exemplo, for capaz de perceber a verdade nelas. Por isso que eu digo, o oráculo só se consagra com uma coisa. Não adianta botar vela, incenso, paninho, cristal na mesa, se você não for capaz de trabalhar com o oráculo pela verdade. Vou complementar no seguinte sentido. A grande questão para mim agora eu trago também não como comunicando, né, alguma coisa, mas também aumentando esse questionamento, é a seguinte questão: às vezes a gente abre um jogo, a gente tem plena convicção de que aquela leitura simbólica ela está adequada, né? Mas o questionamento é, tarô, o oráculo em geral, né, ele pode ser visto como um pacto. O pacto entre a tradução do simbólico, do que a gente enxerga aqui em termos de simbolismo, não é? Dentro de uma elaboração abstrata que nós fazemos. Então, assim, a pessoa vai fazer uma consulta com você. Existem dois tipos de consultas. Eu entendo muito assim, essa questão mais psicológica do autoconhecimento, eu acho que isso é muito válido, muito profundo, mas existem também previsões simples, né? A pessoa não pode chegar me perguntando se ela vai conseguir comprar um apartamento. Eu tenho que analisar questões objetivas, né? Tem dinheiro, não tem dinheiro, vai ter algum percurso no meio do caminho, alguma coisa que vai dificultar essa compra. Olha, de repente fica atenta, porque vai ter um outro obstáculo lá que você não está prevendo. Então, assim, nem tudo parte para a psicologização. E nessa questão da previsão objetiva, ela tem
sim, o sim e o não e o talvez. E muitas vezes, né, principalmente quando a gente joga para nós mesmos ou para pessoas muito conhecidas, podem aparecer cartas que, sem sombra de dúvida, indicariam uma resposta e o tempo acaba mostrando que é outra coisa. Aí a minha questão que eu trago para os meus colegas é: o que pode gerar isso? São expectativas nossas, que às vezes a gente projeta em cima das cartas, mas mesmo isso eu questiono, porque quando alguém vem até mim cheio de expectativas, nem sempre respondo aquilo que ele quer ouvir. Né? Muitas vezes a resposta é até bem decepcionante, bem contraditória com aquilo que a pessoa espera, e eu acho que a gente está num papel também de confortar a pessoa, ter um pouco de empatia, de sensibilidade. Mas acontece sim, principalmente quando a gente vai ler perguntas objetivas para a gente mesmo, das cartas aparecerem claramente, assim, não é nem um jogo confuso, é tipo, aponta sim ou não, e o resultado não se traduz exatamente dessa forma. Então eu queria, né, saber dos meus colegas como que eles lidam, de repente, filosoficamente, né, com essa questão. Pode fugir disso. É uma coisa assim bem lógica. Mas ele tem que ter muita consciência do que vai dizer esse sim ou esse não. Né? Então, um exemplo, a pessoa vai comprar um apartamento. Tá? Tudo bem. Você abre o jogo e naquele jogo você vê que tem alguma coisa que não pode dar certo, que alguma atrapalha. Então, sinceramente, eu abri um jogo desse, eu não vou dizer, não faço não. Certo? Eu não faço nem sim nem não. Eu mando ver, reflita, procure ver a documentação, procure ver tudo isso, porque possa ser, e ele não precisa ser evento. Mas se ele procurar o caminho certo, ele vai ter um sucesso. Esse é o sim não. Como a mesma coisa, eu penso muita coisa, em tarô é doença. Olhe, perguntinha capciosa. Como está a minha saúde? Você abre o tarô. Estou grávida, estou grávida. Abre o tarô e a saúde não está muito boa. Ela sabe que a saúde dela não está boa. Porque quando a pessoa faz aquela pergunta, ela já vem com a certeza que tem alguma coisa que não está funcionando bem. Normalmente, vendo o jogo, olha, o que é que você está se achando? Né? Veja como está a sua saúde, porque existem cartas que mostram que a saúde não está bem. Né? E tem aquelas cartas que saem, eu posso dizer, olha, te cuida. Mas eu nunca vou dizer assim, você está ruim, está cheio de vela preta. Estou grávida. Olha, ela já está dizendo que está grávida. Né? No mínimo, está faltando, na menstruação não veio 2 ou 3 dias ou uma semana e ela está aperreada com isso. Não é isso? Mas aí tem que ver se está ou se não está. Porque muitas vezes ela está impressionada de frente e está. Né? Então você vai dizer, não, você está ou você não está? Não. Olha, você está assistindo. Alguma coisa está faltando. O seu emocional, como é que está? Normalmente, quando nós estamos gratamente dentro, tranquilamente está. Né? Então, é assim, sim ou não, eu gosto muito de discutir com o consulente, para que ele tenha a sua resposta. Eu queria também dar uma coisa sobre isso. Essa questão de colocar aqui na mesa de propósito, porque é uma questão polêmica. A gente vê que o tarô ele tem perto de 600 anos de história escrita, então ao longo desse processo histórico todo, ele foi visto e usado e observado com várias linguagens. Né? Ele foi desde daquela linguagem cartomante, que é mais objetiva, até a parte do ocultismo que entrou nele, a psicologização do tarô. Então você tem várias linguagens que se juntam para poder você ter recurso e traduzir aquela informação dali. Eu posso dizer que o número de falhas, de previsões, de interpretações, ele é muito menor, muito pequeno em relação ao número de acertos.
por isso que ele sobrevive a esse tempo todo. Agora, existem situações que eu acho que a gente ainda não consegue, não tem parâmetros para poder explicar o porquê que elas acontecem, né? Por que aquela falha se dá. Eu cito um exemplo, meu primo estava doente, mas eu falei, como é que vai ficar a saúde de Carlos César? Ele estava lá, tecnicamente a imperatriz, a temperança e o mundo. 3 cartas que poderiam induzir a restrição da saúde, o bom tratamento, e ele morreu. Né? E eu posso citar mais outros exemplos aqui, de coisas que tecnicamente você observava, e não tinha outra forma de tradução, e a coisa se deu ao contrário. Para essa pergunta, eu acho que ainda não existe uma resposta objetiva, porque ainda não foi feito um estudo, desenvolvendo uma linguagem, então ainda não tem uma percepção suficientemente desenvolvida para poder chegar nessa conclusão. O que a gente sabe empiricamente é que ele falha algumas vezes e acerta a maioria delas. Dentro dessas falhas, a gente também pode peneirar isso daí e dizer o seguinte: expectativa do tarólogo, falta de dificuldade de percepção do consulente. Quando você está falando aquilo que vai acontecer, ele distorce tudo. Uma cliente minha, eu falei, você agora não vai ter processos afetivos porque você está muito fechado. Ela falou, você falou para mim que eu nunca mais vou ter ninguém até eu morrer, eu vou morrer solteiro e sofrendo. Eu ouvi isso e eu vou me matar. E desligou o telefone e foi se matar. Minha irmã não morreu porque eu mandei a polícia por causa dela. Eles conseguiram salvar a mulher. Então, eu acho que a gente tem que trazer essa questão do acerto ou da falha à discussão e mostrar que a gente não pode ficar com esse pensamento científico exato, né? Porque a gente não está lidando com uma ciência, nem com algo exato, para ter uma resposta para isso. O que vale é a experiência que a gente tem. Ele funciona, ele orienta, na grande maioria das partes, ele está lá e ele cumpre o seu papel. Né? Pelo menos da forma que eu analiso essa questão da falha do acerto dentro do oráculo. Vou colocar alguma coisa. Olha. Não, é curioso também falar que, pensar, né? Primeiro, antes de tudo, é muito mágico a gente perceber, vocês que estão aí ouvindo a gente, como cada um explica e fala e vivencia o oráculo de forma diferente. E trabalhamos, às vezes, de forma diferente. Apesar de nosso treinamento, né, digamos assim, né, nossa bibliografia ser basicamente a mesma, né, extensa ou não. Mas em questão, falando um pouquinho de falha, ou acertos e falhas do oráculo, também a gente tem que pensar o seguinte: ele é um sistema, né? E assim, o problema não é dele, sabe? Assim, não é uma questão dele se ele acerta ou se ele erra, ele é um sistema fechado. E o que eu, quando erro, digamos, quando o meu tarô erra, eu paro e penso assim: a pergunta qual foi? Qual foi a pergunta? Como foi elaborada aquela pergunta? E como eu analisei aquelas cartas? Quantas cartas eu tirei para analisar aquela pergunta? Então, antes da resposta, eu tenho que pensar na pergunta, sempre. Isso na minha experiência. Então, quando acontece alguma coisa desse tipo, eu peço desculpas de alguma maneira para a pessoa, tipo, então, alguma coisa a gente deixou de ver, ou então, houve tal coisa, era tal coisa, aconteceu diferente, ou você perguntou errado, às vezes, dependendo da pessoa. Então, tem muito a ver com isso também. Sabe? Isso é um sistema fechado, isso não é uma obra aberta, a gente tem que pensar nisso também. Né? E não é uma culpa do tarô, então a culpa é nossa também, a gente tem que reconhecer isso. Às vezes, né, quando a gente acaba errando, assim, a análise não é bem feita, ou então é rápida, não é detalhada o suficiente, mas realmente isso tira nossos cabelos, sabe? A gente se descabela às vezes quando a gente erra alguma coisa que é muito aparentemente óbvia. Né? Então, mas é essa questão, justamente lidar com essa diferença, com essa surpresa que às vezes a gente tem diante da gente, mas sem desmerecer os acertos, obviamente. Né? Senão ele estaria, como a Alexandra disse, ele não estaria aqui até hoje, sendo estudado, sendo aprimorado. Né? Então vai muito do intérprete, como eu disse, vai muito do performer que nós somos, né? Nós tarólogos. Pegando o link até do que foi falado aqui na mesa agora, o fator preponderante que leva a maior erro nas respostas do tarô é o comprometimento emocional com a questão. O que quer dizer isso? Por exemplo, a pessoa que tira o tarô para si, se aquela questão compromete emocionalmente a pessoa, ou seja, gera um nível de ansiedade, angústia, medo, insegurança, muito do que vai ser lido por aquele
intérprete, né, no caso vai ser o tarólogo olhando para si mesmo, pode gerar uma interpretação errônea. Principalmente quando você tira o tarô, por exemplo, para uma pessoa que é muito ligada a você. Se você tem ligação afetiva com aquela pessoa, tem uma relação emocional com aquela pessoa, e você vê lá, sei lá, uma combinação esdrúxula de torre e 8 espadas, e você fala, não quero que essa pessoa saiba a resposta, eu não quero que essa pessoa sofra. Aí tem uma mágica que o Léo falou. Como se diz as coisas faz muita diferença. Porque o falar é importante, mas como dizer é mais importante ainda. Por quê? Porque as tantas, né, vai criando um hábito no tarólogo de relaxar na sua interpretação. Então, ele tipo assim, ele acha, a pessoa chegou ali com um problema, recebeu o seu pagamento, eu vou falar ali, a pessoa vai embora, mas aquela pessoa que foi embora, como é que ela ficou? Será que ela realmente, de fato, conseguiu resolver ou se resolver? Ou ter pelo menos aquela orientação que precisava? Isso é muito sério. Como falar essa questão? Jane conversou comigo aqui, queria colocar uma questão aqui para a mesa também, né, Jane? Você pode... Eu estou cheia de questões polêmicas hoje. Bom, só que isso está tanto relacionado com o que a gente conversou até então, né, nesse último tema, como o tema inicial da nossa conversa, tá? Eu queria trazer um pouco a outra questão, o outro lado, já que o tema geral desse simpósio a gente está falando de ética, né? E a ética do tarólogo? Puxando um gancho em relação a isso que Jean colocou agora, né, que eu tinha citado também anteriormente, que é muito uma questão assim de empatia, né, como que a gente vai... Claro, a gente não pode se identificar com a dor do consulente, com todos os problemas, senão a gente se desgasta de uma forma absurda. Mas, ao mesmo tempo, entender, né, que o outro está ali com problemas, ele veio te procurar, e por mais que esses problemas às vezes pareçam repetitivos e fúteis, são problemas que estão mobilizando a pessoa a buscar ajuda, né? Então, acho que isso nunca pode ser subestimado. Mas, por outro lado, tem pessoas que, em vez de tarólogos, né, e outros oraculistas, acredito, que em vez de ter um comportamento no sentido de querer ajudar a pessoa a sair daquela questão, justamente detecta a fragilidade para tornar o consulente viciado naquele tipo de consulta, né? Então, acho que isso é uma questão ética importante da gente trazer aqui, porque, assim, nem todo oraculista é bom caráter, né? Às vezes a pessoa é muito competente, não significa que a pessoa vai ser charlatã, mas ela detecta ali no outro uma fraqueza, uma fragilidade, e ela vai usar isso, então, para fazer a pessoa virar... Claro, eu não estou colocando questões assim de clientes recorrentes, com questões diversas, onde você tem honestidade, né, de dizer, olha, isso já está respondido, você quer que eu responda de novo, eu vou responder a mesma coisa, você vai me pagar, porque eu estou trabalhando, mas eu vou responder a mesma coisa, já está respondido, você quer? Agora tem gente que não, né, tem gente que usa, que manipula muito, assim, essa questão. Então, enfim, queria levantar, né, essa questão da ética no tarô. Como é que vocês veem isso, assim? Olha, é muito importante que o tarólogo ele tenha ética. E outra coisa que acontece nas consultas é que às vezes o consulente vem, conta o seu problema e ele involuntariamente pega aquele problema e vai comparar com o seu próprio problema. Isso ele nunca deve fazer. Ele comparar o que eu tenho, às vezes é coisa até semelhante, mas o problema é dele e o meu é meu. E eu não posso dizer, não, mas eu passei por isso, isso e isso, e você vai resolver porque eu passei, eu resolvi o meu. Eu posso ter resolvido o meu, mas ela não vai resolver. A pessoa mesmo ter provocado, não ter provocado, enfim.
Agora, por exemplo, esse caso de separação, né? Ai, vai casar com a outra, vai ser feliz com a outra, vai... Não te interessa. Não te interessa. Porque assim, ó, aí a pessoa já não está mais interferindo diretamente na tua vida. Aí é questão de terapia, lide com isso, né? É questão de desapego, enfim. Ultrapassa daquele ponto onde existe realmente uma importância na vida da pessoa de ter aquela informação. Né? Então eu vejo dessa forma, não sei meus colegas como trabalham. A pergunta que ela fez, que assim, meu marido tem outra. Quando ela pergunta, meu marido tem outra, ela já sabe que tem. Ela tem na certeza que existe outra. Normalmente, quando eu abro o tarô e o tarô me diz que existe um relacionamento fracassado, falido, eu sou muito de jogar a pergunta, não sei se é certo ou não é. Eu digo, o que foi que você fez até hoje em favor desse casamento? O que você empreendeu nesse casamento? Por que você está com essa dúvida? Como você está se relacionando? Você, como mulher, tem sido a mulher que esse homem esperou de você? Então, se você foi tudo isso, invista mais. Busque esse homem. Procure reconquistá-lo. Eu já estou dizendo que é mas não tem. Procure reconquistá-lo. Porque todo amor, todo relacionamento marido e mulher, ou qualquer coisa, em que tem duas pessoas, a gente tem que estar sempre botando água naquela plantinha. Porque se essa água, se esse carinho, se essa atenção, tudo isso que a gente não colocar, finalmente vai buscar lá fora, vai se sentir desprestigiado. Então, quando a gente faz isso, aí normalmente vem outra pergunta. O que é que eu vou fazer? Já estou dizendo o que você está fazendo. Ele tem outra, busque o caminho, tenha certeza disso. Eu nunca digo que ele tem outra. Porque existe alguns casos assim, que é meio duvidoso de você dizer, não adianta chegar e dizer o que acontece, mas é muito pesado você, na minha opinião, dizer assim, tem outra, está com outra, né? Eu mando que ela invista naquele relacionamento, veja aquele homem ou veja aquela mulher, como ela, até que ele empreendeu, esse amor, esse carinho, até onde vem, para que ele procure resgatar. Essa situação que envolve a outra pessoa, ela tem um parâmetro que é exatamente a visão que esse consulente ou essa consulente tem do outro. Esse parâmetro é o seguinte, quando o consulente chega queixoso do seu relacionamento, ele está colocando aquilo que ele está sentindo naquele momento em relação ao outro. Ok, relacionamento não funciona se as duas partes não quiserem. As duas partes têm que querer. Tá? E há situações, se você, de certa forma, mexe no ponto nevrálgico, ou seja, no ponto de tensão, você aumenta o grau de ansiedade do consulente. O consulente, às vezes, quer saber, mas não está preparado. Isso é muito sério. E é importante avaliar nesses casos esse estado psicológico do consulente. Como é a cabeça dele ou dela, como esse consulente está emocionalmente, psicologicamente, enfim. Eu considero isso salutar. Agora, esses apontamentos que envolvam traição, né, essa ideia que vem do século XVIII, século XIX, até meados do século XX, em que sempre existia uma leitura baseada em sim e não. A leitura do século XIX, por exemplo, era basicamente vou casar, se eu vou ficar rico, se eu vou morrer tal dia, tal data, vou ficar doente, alguém vai me trair. Isso veio até meados do século XX acontecendo. Depois dos anos 50, anos 60, principalmente nos anos 70, houve um boom, uma transformação conceitual de linguagem. Ou seja, o tarô passou também
uma ponte de auxílio à consciência da outra pessoa. E aí as pessoas começaram também a ser levadas a questionar o papel que elas exercem ou exerciam em suas vidas. Um exemplo, se o indivíduo ele não é bem sucedido na sua carreira, a pergunta é, esse indivíduo está na carreira certa? Ele gosta do que ele faz? Ele se valoriza no trabalho que ele faz? Cada vez mais para frente, quando eu falo futuro, na verdade eu estou falando de uma coisa que está muito próxima. Tá? Cada vez mais é o consulente que vai ser levado a se questionar. Cada consulente levado a questionar. E aí a visão do outro também entra nessa leva, onde vai ser preciso, com certeza, para concluir, vai ser preciso o consulente refletir o seu papel dentro da relação. Porque não há oráculo no mundo capaz de ajudar o consulente a transformar a sua relação se ele não quiser fazer isso. O querer se transformar, o querer mudar a sua relação, querer melhorar a sua relação, é o primeiro passo. Por isso que é uma pergunta clássica que eu faço. E cara, você quer saber do seu parceiro ou parceira? Você ama ainda? Você o ama? Se não ama, o que você está querendo saber? Você está baseado aí no exercício do ego. E aí, as relações baseadas no ego, você já sabe, né? Descambam para os conflitos, para a competitividade, vira cabo de guerra, não dá certo mais. Eu queria perguntar à plateia se você tem alguma pergunta para a mesa. Opa, tem aí embaixo lá atrás, deixa eu ir lá. Galera, qual é o seu nome? Luciano, lá de Recife. Eu percebo que vocês, pela primeira vez, eu estou vendo vários tarólogos juntos. E com muita propriedade e orgulho, vocês falam, eu sou tarólogo. Quando você tem uma educação formal, você é médico, você tem um título, um diploma, eu sou médico, eu sou dentista, etc. Em que momento, ou como a gente pode diferenciar, se você, em que momento, ou como é que é dada a titulação do tarólogo? Outra pergunta, como é que nós, como conciliantes, né, podemos identificar que realmente aquele tarólogo não é um tarólogo, ele é formado? Como é que é a formação do tarólogo? E aí, mesmo? Há três, vamos dizer assim, classificações nesse universo. Tá? Tarólogo, taromante e tarósofo. Tem uma palavra que equivale a taromante, que é tarotista, tá certo? Só para você poder entender. Tarólogo ficou universalizado para aquele que estuda e pratica, utiliza o tarô. Taromante é a ideia de aquele que utiliza o tarô de forma divinatória. Mantis, que vem de mancia, mancia, que é divinação. E o tarósofo é aquele que filosofa através do tarô, ou seja, ele recria ideias, visões através do tarô. Eu poderia dizer para você que o diploma que eu recebi foi de um Saint-Germain, que o anjo Gabriel chegou para mim e me certificou, porque na verdade a formação de um tarólogo, e eu volto àquele ponto que eu falei no início, a consagração do tarô se faz com a verdade. O que vai te dizer, vai te falar que você é um tarólogo, não é você, é o público que te atende. Quando esse público ele começa a trabalhar, ter uma visão em cima do teu trabalho, melhor dizendo, e apontar para você que você está preparado, você está amadurecido, você chegou num papel de tarólogo. Sendo que qualquer pessoa que trabalha com oráculos nunca pode dizer, acabei de estudar, estou preparado. Isso é um estudo para a vida toda. É um estudo inesgotável. Você acha que parou ali
e vai aparecer sempre outra informação e outra informação. Então não existe certificação. Ou uma tentativa na Europa, nos Estados Unidos, de criar universidades, de sindicatos e núcleos de profissionalização. Mas quem, por exemplo, quem que certificou Jung que ele era psicólogo? O psicoanalista, né? O psicólogo, né? Quem certificou o primeiro médico que ele era médico? Na verdade, tudo surge de um ponto onde existe uma formação de valores. E esses valores passam por aqueles livros que o Léo falou, a Giane, que envolve a humildade, o sigilo, a responsabilidade, o respeito, enfim, a ética, né? Quem vai te dizer, como eu repito, quem vai te dizer que você é um tarólogo ou não é o público. E isso é um processo que eu gosto de dizer. Todo mundo é tarólogo, que coloca a carta pode ser tarólogo, tá? Agora, aquilo que vai levar a ser um tarólogo profissional, só o tempo, a experiência e a preparação. Complementando, então, a gente não se forma, mas a gente se informa, né? A gente passa a vida estudando. E eu acho que existem duas formas de você identificar o profissional, que é por indicação, tá? E por conteúdo publicado. Mesmo que esse conteúdo publicado seja um conteúdo independente, um blog, alguma coisa assim, também é uma forma de você conhecer um pouco do trabalho sem necessariamente ter feito a consulta. Porque a pessoa publicando alguma coisa, aquilo diz muito a respeito de como a pessoa pensa, de como a pessoa trabalha e de como ela vê e lida, né, com as cartas. Então eu diria assim, apesar da gente não ter diploma, a gente tem outros meios de divulgar o que a gente faz e de atestar a confiabilidade disso. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Camilo, é uma situação delicada que eu não sei se algum de vocês já passou por ela. Se você, numa leitura, ser levado a concluir a eminente e breve morte daquele consulente, é mais ético você dizer isso para ele, ou mais prudente você dizer em outras palavras que ele está passando por riscos. Quem? Olha, essa é uma pergunta que normalmente acontece. Você abre o tarô, até como está a minha saúde, e vê que está uma saúde precária, certo? Existem jogos que podem dizer isso. Agora, você chegar junto com uma pessoa, dizer que eu estou doente, não, você agora vai morrer, prepare o caixão, porque não tem mais o que fazer. Para ele ficar pedindo a frente do carro, não é? Então, aí eu disse, ética. Como é que você vai lidar com essas situações? Você está doente? Tá. Se cuide. Vai para o médico. Faça outros exames, novos exames. Cuide da sua saúde. A saúde é boa. Você procure dar força e energia aí para procurar se melhorar. Lá na frente, a situação dele for o final, mas nesse final ele vai morrer. Não precisou você mandar ele comprar logo o caixão. Posso passar para outra pergunta? Aqui. Boa tarde, meu nome é Márcia. Em primeiro lugar, agradecer pelos esclarecimentos, vamos estar de parabéns. Segundo, para falar que tem uma coisa, uma dúvida que vem batendo, até o Giancarlo falou no Jung, que é o seguinte, eu como taróloga também, me vejo o seguinte, pela teoria junguiana, pelo que eu sei, a leitura do tarô é a leitura do inconsciente, não é isso? Porque, como eu sei, o meu consulente, eu vou entrar em contato com o inconsciente dele. Tá. Mas se esse consulente está, digamos assim, muito obcecado por uma pessoa, uma pessoa que esteja apaixonada, né? E só pensa naquela pessoa, está fazendo a consulta, mas pensando numa pessoa, tentou. Será que o inconsciente dessa pessoa, por quem o consulente está envolvido,
não vai interferir na leitura das cartas, ou seja, de você dar uma interpretação para mim, digamos assim, eu estou aqui muito envolvida com uma pessoa e, de repente, sair nas cartas a interpretação da pessoa com quem eu estou envolvida. Isso pode acontecer, seria uma das margens de erro do tarô. Na minha experiência, raramente. Mas aí a gente cai naquela questão do envolvimento, né? Quanto mais envolvido a gente está, enfim, a gente tende a puxar para um lado. Mas assim, ó, eu quero também depois passar para os meus colegas, mas eu vejo muito o tarô como um pacto. Né? Um pacto que a gente estabelece e que, de certa forma, a gente tenta seguir no sentido de que eu sempre peço, assim, sabe, para qual for que seja a energia responsável por movimentar isso, seja os espíritos, ou seja a entropia, não sei onde é que está a resposta do tarô, mas que me forneça as respostas objetivas. Porque, afinal de contas, as pessoas estão ali, claro, muitas delas vêm com muita expectativa para ouvir aquilo que ela quer ouvir, né, como foi falado pelo Alexander. Mas, assim, na minha experiência, não é forte o suficiente o desejo da pessoa a ponto de mudar a verdade do que é mostrado ali na carta. Mas, curiosamente, quando a gente joga pra gente mesmo, às vezes isso acontece. Até complementando essa visão, quando você fala inconsciente, né, a gente não pode pensar numa coisa rasa. Estamos falando num universo que é muito desconhecido, tá? Cujas propriedades nós não conseguimos mensurar. Então parece que quando a gente fala de inconsciente é lugar comum. Não é lugar comum. Tá? Certamente, quando essa cliente, essa consulente, melhor dizendo, chega a falar, estou envolvido com uma pessoa, só pensa na pessoa, no íntimo dessa pessoa, a parte mais sensível do inconsciente, ela já tem resposta, que vai dar ou não certo. Tá? E aí o tarô vai chegar com um gancho. Porque o tarô também vai falar, por exemplo, através de um arcano como o 15, o diabo, o nível de obsessão daquela pessoa. E se é obsessão, aí, querida, tratar terapeuticamente. Aí tem que entrar psicólogo, psicoterapeuta, porque extrapola o limite do tarô. O tarô não pode substituir um psicólogo, não pode substituir um médico, ele vai ser um complemento. Nós, muitas vezes, vamos dar até, em alguns casos, informações maiores que um terapeuta. Em alguns casos, porque a gente analisa o ponto cego. Agora, esse ponto cego, quando esbarra na consciência desse consulente ou dessa consulente, criou atrito. É quando aquela consulente fala assim: esse trabalho de substituição é uma merda. Esse tarólogo não presta. Porque não falou o que ela queria. E nós não estamos para falar o que a pessoa quer. Nós estamos para falar o que a pessoa precisa. Para encerrar aqui a última perguntinha. Bom, meu nome é Adriano. Eu queria saber, na verdade eu entendi que vocês falaram que quem busca um tarólogo, ele tem alguma dúvida, algum questionamento e está com algum problema e queria um esclarecimento de um tarólogo. Eu queria saber se já chegou para algum de vocês alguém querendo saber só do futuro, alguém que não tinha um problema específico e queria um esclarecimento para o futuro. É mais difícil para o tarólogo identificar alguma coisa de um futuro que não é certo, de tentar esclarecer para alguém aquilo que ainda está para acontecer, que ela não tem expectativa para aquilo ali. Sim, é curioso porque a pessoa que procura só o futuro, ela quer especular. Né? E muitas vezes a gente não tem embasamento, a pessoa não tem embasamento daquilo que ela quer saber. Ela quer saber se ela vai, por exemplo, transar com o namoradinho e conheceu ontem. Entenda, transar com o namoradinho, desculpem o, né? Mas ela quer saber especificamente, mas ela não sabe como. E a gente vai como? A gente vai ver as coisas, a gente vai tirar e falar, sugerir as coisas. Então, existem essas perguntas, a gente tem que tomar todo cuidado com a pessoa que procura só o futuro. Até porque a gente não tem domínio do futuro, assim como, né,
cabe à pessoa, cabe ao tarólogo, no caso, buscar saber o porquê que ela quer saber aquele futuro, por que ela tem tanto interesse, tanta gana de saber aquela informação, de ter aquela informação. No meu caso, por exemplo, é assim. Então eu faço, como a Neuza já colocou outras vezes, por que você quer saber disso especificamente, o que isso vai, o que é de relevante agora para você, e de onde nós vamos partir, de onde o oráculo vai partir, né? De ontem, do passado, de agora, desse ponto, para que você quer essa informação especificamente. Então são questões assim, é comum, são lugares comuns, assim, saber o futuro. Tem pessoas que não querem saber de nada, não quero nada agora, quero saber o que vai vir. Então, como é que eu vou saber para onde eu vou, para onde a gente vai, se você não contar o mínimo do que você quer, do que você está vendo, do que a gente está vendo? Então, são questões que são respondidas, vamos ver o que eles vão falar. Qual é o seu nome? Adriano. Adriano, parte da premissa, se o consulente quer saber do futuro, o presente dele já é uma droga. Tá certo? Essa é uma premissa. Ele está desconfortável em alguma coisa. Tá? Agora, essa relação que o consulente quer saber do futuro, tá? É normalmente baseado na necessidade de segurança, que a pessoa quer saber onde pisa, ou de se proteger de algum evento, de alguma ameaça, risco, perda ou algo parecido. Tá? Porque mesmo que a pessoa, você chegue para a pessoa e fale assim, de um lado, você vai ganhar uma bonificação, você pode crescer nesse lugar. E na outra que você diz assim, olha, cuidado com tal lugar para você não ter um problema de ficar doente. Entre a pessoa acreditar na bonificação e ficar doente, ela vai acreditar em ficar doente. Que a tendência da mente humana é apostar na falha. Tanto é que vocês devem ter essa experiência que a taróloga aqui na plateia, do consulente falou assim, aquilo que você falou que ia dar errado, deu certo. Aquilo que você falou que ia dar errado, deu tudo certinho. Ele lembra detalhes das coisas mais incômodas. Tá? E um outro esclarecimento para a gente poder encerrar, não sei se a Lisa vai falar ou mais alguém, mas quando se fala de futuro em análise, e esse futuro, por exemplo, analisado em pormenores, tipo, estou vendo no futuro uma morena, você viajando para tal lugar, num país tal, não é tarô, é vidência. Só para esclarecer, tá? Porque existe um patamar entre vidência, o lado parapsicológico do indivíduo, e a leitura técnica do tarô. Tarô, você pode até ter pistas de uma carta da corte para descrever uma pessoa, mas detalhes só o vidente realmente vai dar. E ninguém, assim, tarólogo e vidente são coisas distintas. Você pode ter videntes que são tarólogos, mas nem ter todos os tarólogos são videntes. Basicamente isso para ficar claro, para não ficar confuso esse conceito de que a gente está sempre lendo o futuro. E na verdade, muitas vezes a gente está apenas mostrando possibilidades, prognosticando o futuro. Fazendo uma complementação super rápida, assim, agora de uma forma mais pragmática, às vezes a pessoa realmente não tem uma pergunta específica. Então, cabe a nós, tipo, ok, quero saber do futuro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar métodos, né, onde nós analisamos áreas. Então, a partir dessas áreas, a gente pode dar um prognóstico, uma tendência, né, por exemplo, o método Mandala, que ele trabalha com 12 casas, cada casa análoga a uma área, né, da vida da pessoa que perguntou. Então, através daquilo, a gente consegue fazer também leituras de futuro sem perguntas específicas, né? Só para complementar, assim, a nível de atendimento, como isso acontece. Eu citei um método, existem outros, né, mais complexos, outros um pouco mais simples, mas assim, não é que dê para trabalhar, mas o que a gente está discutindo aqui, que não dê para trabalhar, mas o que a gente está discutindo aqui é o que é o cerne da questão. O que mobiliza a pessoa a fazer a consulta, às vezes a pessoa diz que é uma curiosidade, mas no fundo é uma inquietude. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, agora a gente vai ter que encerrar essa mesa. Eu vou continuar com a próxima palestra, que é sobre o baralho cigano. Eu queria aproveitar os convidados daqui da mesa de tarô, quem quisesse permanecer, porque a ideia, o que eu vou passar agora é uma questão de uma releitura do baralho cigano em relação com outros oráculos. Todos aqui da mesa
estudam de alguma maneira o baralho cigano e agradecer a vocês por essa muita comida que a gente fez aqui, agradecer a presença de todos. Quem quiser ficar aqui para discutir comigo o baralho cigano pode ficar, quem tiver seus compromissos está livre para poder sair. E a gente vai encerrar aqui essa conversa sobre o tarô. Eu vou iniciar agora o nosso novo assunto, que é o baralho cigano ou Petit Lenormand. Tá? Bom, qual a minha proposta com essa fala com vocês aqui? O título da palestra é Baralho Cigano Vislumbrando Novos Horizontes. Eu resumo um pouquinho isso como tirar o baralho cigano da cozinha e trazer para a sala, né? Porque dentro desse universo oracular, isso foi tema do meu primeiro encontro de baralho cigano no Rio de Janeiro, você acabar atribuindo um valor maior a um oráculo e um menor ao outro. A cartomancia, tadinha, é o lixo dos oráculos, né? Ele é jogadinho lá no canto, cartomante, você já olha torto. Aí, vamos embora botar aqui, geralmente a astrologia ela se coloca como a grande arte mântica, top, né? E o tarô vem em segundo plano, aí alguns astrólogos olham o tarô torto, e o tarô olha os cartomantes de forma torta, como se não fosse cartomante, né? Então a gente está chegando hoje num momento onde está se construindo um novo paradigma nessa parte oracular, que é, depois desse processo de psicologização, de relativização, todo que aconteceu com o diálogo da psicologia junguiana, com os oráculos, a gente está retornando hoje para uma abordagem mais objetiva, mais factual, mais direta, né? Eu não entendo isso como uma subtração, mas como um resgate para poder adicionar já a toda essa metodologia utilizada, essa linguagem utilizada antes. Então, nisso, o baralho cigano, ele começa a emergir com muita força nos últimos, mais ou menos, 5 anos. Né? Falou muito sobre o tarô nos anos 80 e 90, muitas obras publicadas, muitos baralhos criados, muitos baralhos mesmo. E de repente, o Petit Lenormand começou a ser redescoberto. Até tem um estudo de uma palestra também que é Redescobrindo o Baralho Cigano. A gente fez PowerPoint. Então, o que a gente está tentando trazer hoje é um nivelamento. Né? Você pegar a cartomancia, eu estou colocando o baralho cigano de frente e estou trazendo para as sibilas, que são outros baralhos com imagens que são muito comuns na Europa, e as cartas de jogar também, mostrando, né, que eles têm o seu valor, não tem de forma alguma nada que os torne inferior a outros oráculos, até porque você vai no astrólogo, vai no tarólogo, vai no cartomante e você acaba saindo com as mesmas respostas. Né? Todos esses oráculos existem hoje porque atendem às necessidades de quem os procura. Então, não há, no meu ponto de vista, o porquê você ficar hierarquizando, né, dizendo que um é melhor, outro é pior, porque um tem mais estudo, outro tem menos estudo. A gente fala de uma astrologia com milhares de anos aí de estudo, tarô com alguns séculos, o baralho cigano com 200 anos. As cartas em si surgiram mais ou menos no século XIV, XV, né? Então, de lá para cá, muita coisa foi feita dentro desse universo cartomante. O tarô se sobressaiu, foi onde foi construído o maior corpo de conhecimento, foi desenvolvido um estudo específico dele. Então, a gente vai assim, foi no cartomante ou foi no tarólogo? Isso aí é uma redundância, quem foi no tarólogo foi no cartomante, né? Então, a gente está vendo que esse universo cartomante está surgindo com força agora, né? E ele está sofrendo uma releitura. Né? Você vê os Estados Unidos hoje em dia estão sendo um grande propulsor aí na produção de especialistas e de livros de baralho cigano, e vem com uma proposta que, a meu ver, é limitadora. Você pega o Petit Lenormand e o baralho cigano, eles falam que você tem que ler com muitas cartas e só decorando palavra-chave, e começa a fazer uma diferenciação entre oráculos que é completamente irreal. No estilo tarô é filosófico e espiritual, e o baralho cigano é factual e objetivo. Então, se eu for pensar assim, quem é o tarô? Quem é que vai procurar consulta para saber como é que está a minha... Vamos filosofar acerca da minha vida, analise meus níveis kármicos e minha espiritualidade máxima agora. Não vai, a gente falou ainda há pouco. Você vai chegar lá e perguntar assim, vem cá, ele volta para mim? Para cá, para perto da gente, tirar o baralho cigano da cozinha, né, e ficar lá comendo a partir dele pegado e trazer para a sala, né, para poder dialogar e discutir com todos nós. A gente estava hoje, lá no quarto, estudando,
colocou uma atividade ali, vamos discutir o que aquela combinação de cartas poderia significar. E, pô, a gente ficou ali um tempão, não é? A riqueza dos símbolos ali é muito grande. Então, o que a gente pode ver? Num sistema simbólico, qualquer que seja, a gente vai definir a sua eficácia. O conhecimento, o repertório de quem interpreta. Né? Quem interpreta esse símbolo vai interpretar de acordo com o seu conhecimento pessoal, portanto ele vai se tornar rico ou pobre, dependendo do grau de afinidade de conhecimento que você tem com ele. Se eu pego um Petit Lenormand, baralhinho, que foi criado no final do século XVIII e popularizado mais no meio do século XIX, ele tem toda uma base de simbolismo cristão, tá legal, e símbolos que são recorrentes no nosso dia a dia. Por isso que a gente fala que o baralho cigano ele é um oráculo cotidiano. Eu deixei o pessoal aqui na mesa porque eu queria justamente, como temos aqui tarólogos, astrólogos, que já conceituados, já têm um estudo desenvolvido e um trabalho reconhecido, que também estudam o baralho cigano, eu queria discutir com o Jean, com o Léo, com o Jeane, a experiência deles com o baralho cigano, para a gente poder ouvir sobre o baralho cigano através da ótica de outros profissionais. Queria começar pelo Leozinho, que é o cara que me acompanha há um tempão, né, me ajuda pra caramba. Léo, como é que é a tua relação com o Lenormand? O que você, qual experiência você tem com ele? O que ele passa para você? Sim, bom, eu conheci o baralho cigano, Lenormand, por você, né? Então, ela é bem intrínseca a relação Alexandre e baralho cigano. Bom, é o seguinte, eu confesso que eu tinha certo preconceito no começo, por ter o tarô como especialidade, né? E eu vi essas cartas com um olhar assim, pô, o que são essas cartas? São muito simplórias, ou então são muito herméticas, então a gente fica entre essa ambiguidade, porque a gente tem uma imagem, por exemplo, de uma cobra, né? Aqui na minha mão, por exemplo. E o que é a cobra, senão justamente o que a gente conhece da simbologia da cobra, que é associada ao que? A falsidade, o perigo, aquela coisa toda. Então, para mim, aquilo era muito pouco, diante de uma outra carta, por exemplo, como o Mago no tarô, que é uma carta riquíssima, cheia de símbolos aqui. Né? Então, mas com o passar do tempo, vendo essa didática, mais a tua didática, né, essa questão de simplificar a leitura, a partir de uma metodologia mais simples e acessível diante daquilo que a gente está vendo, eu passei a adorar, né? Passei a gostar muito, apesar de não praticar tanto com o tarô, né, combinatório, mas eu acho fantástico. E ao mesmo tempo eu fico assim, em dúvida, e também já vou jogar de volta essa dúvida, essa impressão, aliás, de que por que existe esse ranço? Sabe? É o título baralho cigano, porque convenhamos que existe esse preconceito contra o povo cigano, existe. Né? Eu não sei, penso eu que seja por isso, tá? Baralho cigano, pô, não vou chegar perto disso, ciganos são ladrões, coisas assim. Existe isso, quem nunca ouviu falar isso? Na Europa então, né? Pois é, então aquele povo que é visto assim, de lado, escanteio, jogado, descarrado, são assim, os ciganos na Europa são assim, são vistos assim. Então é justamente isso. Por que existe esse ranço? Por que ele foi também? Por que ele é tão popular e ao mesmo tempo ele é fechado, ele é, né, restrito talvez a uma classe mais religiosa e tal, desses povos e tal. Então é justamente isso que ao mesmo tempo me fascina, mas me deixa em dúvida. Então é justamente quanto a isso. Mas para resumir, adoro, acho maravilhoso e já vi com workshops, né, seus e tal, o poder que tem essas imagens e como elas são fantásticas, mesmo diante do tarô também, que é, né, a minha especialidade primeiro. Você falou a questão do baralho cigano. Você vê que aqui no Brasil ele é mais conhecido como baralho cigano e lá na Europa mais conhecido como Petit Lenormand. A gente vai continuar fazendo um paralelo com o tarô porque eles têm muitas coisas em comum até na parte histórica. E lembrar que nos anos 80 o oráculo dos ciganos era o tarô, né? Todo mundo dizia que tarô veio de uma das teorias do tarô era a teoria de ciganos. Depois isso caiu, quando o baralho cigano surgiu, ninguém mais falou nisso. Aí o baralho cigano virou o oráculo dos ciganos. Você vai na história, o baralho cigano não é cigano. Aí dizem que foi Lenormand que criou, Mademoiselle Lenormand, uma grande vidente francesa. A gente descobre que também não foi ela que criou. E agora, quem criou esse negócio? Mas essa questão do cigano, que você falou, foi, segundo o Giordano Berti, disse que foi uma associação de um fabricante de carta anônimo para poder fazer um marketing em cima
das cartas elas podem ser vendidas por conta da fama que os ciganos tinham em ler cartas e tal. E do Lenormand a mesma coisa, a vidente mais famosa, cartomante, astróloga, quiromante do mundo, associou-se a ela para que o grupo pudesse dar mais valor ao jogo ele ser vendido. Só que olha que curioso, essas cartas elas vêm de um jogo de tabuleiro. Na verdade, o Lenormand tem 36 cartas. Se você colocar ele em 4 fileiras de 9 em ordem, você vai pegar 2 dados de 6 lados, cada alguma coisa que possa representar um peão para vocês jogarem no joguinho, e cada um pega 8 moedas. Você vê quem começa o jogo e joga os dados. Aí um exemplo, tirei 3, eu vou lá, pego meu peão, 1, 2, 3. Carta 3 é o navio. O navio, quando você cai na carta do navio, você pula imediatamente para a carta dos pássaros. Porque os pássaros têm o nome das ilhas onde todos passam férias, as Canárias da Europa. Se você tira 8 e cai no caixão, você fica preso. Se alguém não cair na mesma casa que você, ou você não tirar um duplo, você morre. E se você cair na carta da raposa, que é a carta 14, você volta para a carta 5, que é a carta das armas, onde ela se esconde. E ganha o jogo quem conseguir chegar primeiro, parar na carta da âncora, que é de 36 a 35ª, a penúltima. Tanto que esse jogo era chamado das Spielerhoffnung. Em alemão quer dizer o jogo da esperança, porque a carta da âncora simboliza a fé e a esperança. Então, ele começa de um jogo lúdico, que era para você brincar, era um jogo de entretenimento, um dos jogos de moralidade do século XIX, onde eles embutiram uma série de símbolos cristãos aqui, para eles poderem já ser absorvidos e tidos como normal pelas crianças. E a parte, isso foi em 1800 mais ou menos, 40 anos depois, ele vira um oráculo, e é comercializado como oráculo. Que é um fato também que esbarra na origem do tarô também, né? Exatamente. Que começa como um jogo, né? Um jogo que a gente fala um lúdico mesmo, e depois, com o tempo. Né? A história das cartas, existe uma realidade que poucas pessoas conhecem. O baralho comum era utilizado antes do tarô ser oficialmente reconhecido como oráculo. Então existem jogos na Europa, como existe o jogo dos ases, que no século XVI utilizava os ases e as composições do baralho comum para se chegar a certas interpretações. E o grande responsável também por esse preconceito com o Lenormand foram os ocultistas do século XVIII, culminando com o Papus, né, ou Papi, pessoal que se chama Papus, que escreve no livro Tarô dos Boêmios o seguinte: os 22 arcanos maiores são destinados aos iniciados homens. As cartas comuns, que são os 56 arcanos menores associados naturalmente ao baralho comum, é restrito às mulheres e os afeminados. Isso está no livro Tarô dos Boêmios, distinguindo o seguinte: quem trabalha com arcano maior é o bambambam, é o iniciado, é o homem, é um preconceito aí. E quem trabalhava com os menores eram as mulheres, então ficou estigmatizado, e os afeminados, né, homossexuais. Ficou estigmatizado o seguinte: a ideia de que o oráculo feito, que não era o tarô, as cartas, né, dos menores, eram menores em importância. Era o lado profano das cartas, enquanto os arcanos maiores é o lado iniciático. Então, quando explode, né, a cultura do Lenormand, e isso acontece coincidente também com o período da Revolução Francesa, aquele período que vai com Napoleão, né, que explode esses eventos, a elite francesa é que se apropria desses movimentos. Ou seja, as sibilas que jogavam as cartas nos salões, faziam leituras, destinavam essas leituras aos imperadores e a pessoas de alta cúpula política, social daquele tempo. Então, chega-se à seguinte conclusão: quando a gente vê, por exemplo, num poste na rua, né, traga o seu amor em 3 dias, leio cartas. É muito dessa ideia que ficou, né,
estigmatizada de que a cartomante da esquina usa o cigano e o profissional bambambam que não bota o cartaz no poste, aliás, que eu já vi cartaz com tarô também, volta do amor, né, em 3 dias, né? Ficou muito estigmatizada essa ideia de que a cartomante é aquela pessoa que, por exemplo, incorpora ou trabalha com uma entidade, trabalha com um cigano, uma cigana, uma vovó, não importa essa entidade, e o iniciado, tarólogo, é aquele cara que está ligado normalmente a uma ordem, que naquele do século XIX, século XX, era Golden Dawn, o Ordo do Templo Orientes, né, Astro Argento e outras ordens que surgiram posteriormente. Então, para encerrar, passar para a Giane, a questão aqui, principalmente, que me chamou a atenção. O meu amigo aqui, Alexandre, que eu considero querido irmão, ele também me trouxe esse universo. Porque eu também era que nem o Léo, né? Cheio de preconceito, assim. Esse negócio aqui é muito fajuto pro meu gosto. E, gente, eu ouvindo os trabalhos, lendo as coisas que o Alex escreve, eu cada vez fico mais estupefato com peso, porque chego à conclusão. Se você faz um oráculo de moedas, de palito de fósforo, de chupeta, o que vai dar qualidade ao oráculo é o que você atribui a ele. Se você estabelece um conjunto de regras muito bem definido, você pode ter o melhor dos oráculos na sua mão. Então, quem faz é quem conhece. Você precisa conhecer para poder fazer. Inclusive, eu estava tendo aula de arquitetura da informação na faculdade, tive aula com a filha do Nelson Rodrigues, a Sônia Rodrigues, e a gente passou por algumas análises de filme. Ela dizia justamente isso. Quanto mais repertório você tiver, mais fácil você vai se reconhecer e analisar, fazer comparações e analogias com essa obra que você está observando. E uma das pontes que pode ter aumentado um pouco o preconceito do Lenormand aqui foi sua entrada no Brasil, onde ele vem com o estudo de baralho cigano, e aí você vai você vai oferecer baralhos para entidades de espíritos ciganos que são cultuados principalmente nos terreiros de Umbanda e tal. E aí, por que eu vou dar um baralho comum se eu posso dar um baralho cigano? Eu acredito que a entrada do Lenormand e ele estabelecendo como baralho cigano tem acontecido a partir daí. Eu vou e dou para a minha cigana esse baralho. Aí eu abro lá no centro de Umbanda e vejo que tem um sol. Pô, Xalá está aqui. Eu olho uma criança, está aqui, ó, e beijo. Eu vejo, de repente, o trigo cortado na foice é um lu. Então, começaram a encontrar símbolos, representações, símbolos dos seus deuses ali. O que causou uma identificação grande, uma apropriação desse baralho pelas ordens, pelas culturas afro-brasileiras. E aí o Brasil faz o quê? Uma releitura do Lenormand e começa a surgir no Brasil praticamente um baralho novo, né? Onde você vai atribuir, direta ou indiretamente, a essas cartas significados que tenham a ver com os seus correspondentes dos cultos afro. E aí ele começa a ser um oráculo de excelência de todos os praticantes dos cultos afro, que ainda são são vistos com maus olhos pela elite oracular ou esotérica ou algo assim, né? Aí ele começa a entrar meio que em demérito, mas agora está tendo esse resgate, né? E o Brasil ele é um grande responsável, né, por profundas transformações no Lenormand, no baralho cigano. E eu acho que aí você acaba definindo uma escola, a escola brasileira. Tem a escola brasileira e a escola europeia. E esse momento, agora, que a gente está vivendo, está sendo o grande momento de produção de conteúdo do Lenormand. Antigamente tinha que ter 3 ou 4 livros, se chegasse a 5 livros era muito. Em alemão, em francês, quer dizer, quem não dominasse essas línguas estava esse conteúdo inacessível. Agora já tem muitas obras em inglês, surgiram mais obras em português, e o grande desafio qual era? A redundância. Você tinha um conteúdo muito pequeno, um texto enorme. Eles repetiam a mesma coisa, quando faziam um texto grande. Agora não, a gente está conseguindo ter uma nova visão dessas imagens, expandir, mas elas entender o seu funcionamento. E ele também se apaixonou pelo baralho, né? Então, eu sou virginiana e eu sou bastante cética. E eu também, como Léo e Jean,
tinha um certo preconceito em relação a essas cartas, e eu só consegui vencer esse preconceito quando conheci Alexander, que é um homem muito inteligente, muito culto e que tem muita propriedade do que ele diz. E eu vi que realmente, se uma pessoa inteligente, culta, com propriedade, vê alguma coisa ali, aquilo ali deve ter realmente algo para ser mostrado. Mas eu acho que uma das coisas que a gente, enfim, tende a achar que o oráculo ele é mais raso, né? Não necessariamente mais simples, mas mais raso. Por exemplo, a gente pega, vou pegar aqui, pegar a foice, tá? A gente olha, a gente tem um número, um naipe, que não sei se existe uma atribuição para isso, e a figura de uma foice, né? Enquanto que no tarô, por exemplo, a gente tem um sistema de 78 cartas, 22 são arcanos maiores, ou seja, isso tem uma atribuição. 56 são menores. Outra atribuição, 4 naipes. Dos 4 naipes a gente tem arcanos numerados, arcanos da corte. Então, a própria estrutura dele já tem mais subdivisões. Aí a gente compara, por exemplo, um símbolo, vamos supor essa foice e a estrela, tá? Então aqui a gente tem uma foice. Aqui a gente tem uma mulher nua, temos estrelas, temos várias estrelas em volta, um pé está dentro d'água, o outro pé não está dentro d'água, ela derrama uma lâmpada, ou seja, é uma série de símbolos dentro do símbolo principal. Então, assim, isso, essa diferença, tá, que existe entre a complexidade simbólica pode levar a quem não conhece o baralho a achar que as respostas também elas tendem a ser menos profundas, né? Ao mesmo tempo, por outro lado, sempre que tem fama de fofoqueiro, às vezes o fato de não ter tanto símbolo não te confunde, tu consegue ver com mais clareza, né, e mais objetividade, em vez de ficar, mas será que é isso, será que é aquilo? Às vezes o excesso de símbolos, não excesso, né, mas a complexidade simbólica do tarô confunde, né, em questões mais objetivas. Quanto aqui, tipo assim, pô, é uma foice, o que uma foice é corte? Não vai ser tipo nascimento, não, você planta para depois você colher, então você está recebendo frutos, não, é foice, né? Então é mais direto, assim, e muitas vezes essa objetividade ela pode ser confundida com superficialidade, creio eu. Exatamente, até o Da Vinci dizia que isso até briga com o meu livro, a simplicidade é a máxima sofisticação. Acho que até a questão dessa coisa que você fala da confusão do tarô, que o tarô tem mais símbolos e tal, acho que mais do que a quantidade de elementos simbólicos da iconografia dele, o que confunde foi o processo de relativização que ele sofreu com a psicologização do tarô e tudo mais. Aí você olha para ele, tem possibilidade de ver, pode ser como pode não ser, você já é dominado, né, por um paradigma que vai te fazer ler aquilo de forma relativa, né? Nós já não passou por isso. E é como você via a carta da casa, por exemplo, casa da família, pronto, você vai lá nos manuais, mas você pode criar tudo aquilo no limite, uma base só emocional afetiva. Eu acho que eu falei pra caramba dessa carta para dizer que esse oráculo ele é simples demais e as cartas não significam muita coisa, né? E não relativizou. Tipo, de repente a tua experiência pessoal com a casa é um lugar que te oprime porque a tua família foi, né, te tratou mal. Não, tu deu uma série de significados, ampliou muito, mas tudo sempre dentro de um mesmo. Uma lógica simbólica dentro do contexto, né? Casa dentro do nosso contexto cultural significa isso. Falando até nessa explanação deles, para vocês poderem ter uma ideia, se vocês pegam, por exemplo, o símbolo da serpente, no dicionário de símbolos, um dicionário clássico, que é o do Alain Lebrun e do Jean Chevalier, você vai ver que tem 8 páginas falando da serpente. 8 páginas, um dicionário de símbolos. Agora imagina a capacidade que a gente tem de desdobrar
de um símbolo nas variadas culturas existentes. Porque os símbolos mudam. Por exemplo, o cão, por exemplo, nós ocidentais, é um símbolo de amizade. Para o oriental, por exemplo, chinês, ele vê como uma expressão demoníaca. Tanto é que é uma iguaria. Agora, se a gente coloca, por exemplo, um Lenormand, um chinês, e você fala que é uma amizade, essa é a visão, a tua cosmovisão em relação ao símbolo. Mas pode ser para aquele chinês seja uma outra interpretação. Então, essa identidade simbólica que vem de uma coisa chamada cultura, né? Quando você abre uma carta e aí não existe oráculo maior ou menor, o que faz o oráculo se tornar maior ou menor é o leitor. Se o leitor é competente, se ele é capaz, se ele é preparado, ele vai dignificar o oráculo. E o oráculo, nós todos devemos ser gratos e respeitosos com o oráculo, porque nós somos o que somos porque o oráculo existe. Se ele não existisse, talvez a gente teria que fazer mais força com a nossa intuição, autonomamente, né? Mas ele é que é a ponte que a gente faz com o universo. Então, eu queria abrir um pouquinho agora para perguntas, dúvidas de vocês, comentários de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Opa, muito difícil. Uma das coisas que colocam que diferencia o tarô do baralho cigano, ou Petit Lenormand, é que o tarô não se propõe apenas a fazer leituras de futuro, mas também análise psicológica e análise do inconsciente. Enquanto o Petit Lenormand, o baralho cigano, vale apenas leitura de futuro. É isso mesmo? De forma alguma. Você tem aqui um símbolo e leitura de futuro, leitura psicológica, você pode fazer as duas com qualquer oráculo. Isso é uma questão de olhar, né? De linguagem que você vai utilizar. Então, eu posso fazer uma leitura psicológica com o Lenormand, leitura filosófica, profundamente espiritual e ser absolutamente objetivo com o tarô. Então, acho que os dois oráculos estão perfeitamente calhados para isso. Isso é mais uma questão. Eu coloquei essa questão de diferenciação, questionei isso na comunidade, eu perguntei o que vocês querem estabelecer? Diferença para entender um oráculo em comparação ao outro ou criar um novo produto para poder ser adquirido, atendendo às necessidades de imediatismo e de resposta de momento? Porque pareceu muito. A insistência nessa diferenciação foi tamanha, né, que soou quase como se fosse alguma coisa comercial, estavam querendo promover isso para que houvesse uma venda maior, né? Porque acho que os oráculos todos têm essa capacidade. Tudo é o teu repertório, tua visão, como você vai olhar esse oráculo. Ele vai te responder da forma que você perguntar a ele. Tem mais uma? Boa tarde. Nessa questão dos símbolos, até que ponto a gente pode envolver a nossa cultura e a nossa experiência com tais símbolos na interpretação dele nas cartas? Como, por exemplo, um chinês lendo um baralho cigano, talvez ele lê diferente de um ocidental, né? Até que ponto a gente pode interferir ou ressignificar, talvez nessa comunicação com as cartas, ela fale com a gente de acordo com o que a gente entende, uma questão, um esclarecimento sobre isso. Eu acho o seguinte, quando você está usando um oráculo, óbvio que você vai utilizar a tua experiência pessoal, a tua visão de mundo, vai se misturar com aquilo que você aprende nos livros. Mas a gente tem que ver o seguinte, quando você estuda um sistema simbólico para ele ter coerência, você tem que entender como ele foi criado e como ele funciona. Então, vamos botar o próprio baralho cigano. Ele foi criado no século XIX e tem, entre outras coisas, o cristianismo, o simbolismo cristão influencia muito esse baralho. Então, eu vou, primeiramente, para conhecer os símbolos, eu vou estudar ele nessa ótica. A partir do momento que eu entenda o seu funcionamento nesse sentido, que é para qual ele foi criado, eu posso complementar isso com a minha visão, com a minha experiência pessoal.
E existe hoje uma liberdade muito grande na Lenormand em interpretação das cartas. Tanto que as várias escolas que tem acabam pegando a mesma carta e atribuindo vários significados que às vezes são até bem díspares uns dos outros. E eu não sei, como está iniciando, eu não sei como é que isso vai se comportar ao longo dos próximos tempos. Se vão chegar a um denominador comum ou se vai se manter toda essa cultura de ter variações regionais dos significados das cartas. Mas no que você perguntou, né, estou respondendo mais ou menos isso, né? A tua cultura, ela pode até influenciar a leitura, mas você tem que obedecer a base, né, de construção simbólica e significado do oráculo que você está estudando. Você nunca subtrai, sempre acrescenta. Complementando o que a Alexandra está dizendo também, é curioso a gente levar em conta que tanto o tarô quanto o Lenormand, eles espelham, por isso que eu digo também, eu uso muito esse termo espelhar, né, refletir o que somos, desde eu, o intérprete, até você, o consulente. Ele é baseado numa sociedade piramidal. Né? Então a gente tem um imperador, uma imperatriz lá em cima, a gente tem um papa, então a gente tem uma figura religiosa grande, a gente tem os grandes poderes, né? E a gente tem também os vassalos, digamos assim, então tem as figuras menores dessa sociedade. E é por isso que ela se mantém, por isso que ele perdura, esse oráculo perdura entre nós, digamos assim. Não só porque também nós trabalhamos e estudamos e desdobramos, mas também por causa disso, ele é feito para nós, por nós e para nós. Né? Mas é curioso, evocando agora a Zoe Camares, nossa amiga, também taróloga, que não está presente, mas sempre está presente. Ela me perguntou outro dia, imagina a gente jogando tarô para um índio que nunca conheceu, nunca viu um celular, por exemplo. É outra sociedade. O que uma temperança, por exemplo, um as de ouros, vai significar para um índio? Né? Uma pessoa que nunca saiu da sua terra, por exemplo. Então é diferente, são sistemas diferentes. Né? Então, até que ponto esse oráculo funciona, até que ponto ele é espelhado. Ou seja, a gente está numa sociedade piramidal também, nós temos os poderes, os grandes poderes, estamos inseridos nela, e ele é o nosso reflexo. Mas tem esses pormenores que dependem também dos regionalismos, né? Os significados que vão se alternando, vão se variando, coisa e tal. Mas ele é feito por nós, para nós. Então, isso que é bem curioso de levar em conta também. Né? Rapidinho. Quando se faz uma leitura qualquer de oráculo, você tem que levar em consideração o seguinte, que você não pode invadir o credo do consulente, ou seja, você pode ser um reencarnacionista, mas aquela pessoa que está ali na frente pode não acreditar em reencarnação. Um hábito que acabou sendo absorvido também no Brasil por uma fusão, vamos colocar assim, existe esse sincretismo que é a intervenção religiosa no uso do oráculo. Então, esse sincretismo também moldou a utilização do oráculo. E o terceiro elemento, tá, é que o próprio consulente também vem de uma cultura em que ele vê o baralho cigano para coisas mundanas ou corriqueiras. Quando nós temos hoje uma ideia melhor do uso do oráculo em vários níveis. Nós temos uma visão do oráculo em vários níveis. Por que só servir a um elemento, a uma curiosidade, ou uma proposta de futurologia, vamos colocar assim? Né? Então, isso é importante refletir, porque na hora que Alexander faz a leitura para alguém, ele também está educando esse consulente e falando para esse consulente, olha, isso aqui funciona também assim. Para esse problema. Boa noite. Praticamente. Vocês falaram muito de cosmovisão, do tarólogo, então, e dependendo da cosmovisão, do conhecimento prévio que ele entende, vai ter um jogo de cartas que vai ter uma maior afinidade. Concordam? Então, algum vai usar o tarô de Marcella, outro vai usar por exemplo, cartas xamânicas, tem cartas caminhos sagrados. Você tem uma infinidade de cartas e você tem uma infinidade de consulentes, de pessoas diferentes. Então a minha pergunta é, vocês com já uma certa experiência, que já trabalham com vários tipos, vocês dependendo do consulente,
escolhem o tipo de baralho que se adequa mais àquela pessoa? Vocês acham que aquela pessoa vai ter uma maior capacidade de entender de acordo com o tarô? Ou vocês escolhem a sua afinidade mesmo e tentam explicar para ela da melhor maneira que vocês interpretam? Eu acho que nesse caso, assim, a maior parte dos consulentes não quer saber o que você está jogando, eles querem a resposta. Então, é mesmo isso. Somente um ou outro que tem algum conhecimento, afinidade, estuda um pouquinho, já ouviu falar, que pode fazer assim, uma exigência de escolher um baralho para ser lido. Mas, no fundo, assim, o que importa é o consultor estar à vontade com o seu instrumento, com o seu oráculo. Se ele consegue criar uma conexão boa, que faz sentido para ele, que é essa mídia, né, essa intermediária, né, aí sim ele pode passar a informação para o consulente. Então, é irrelevante o baralho que você vai utilizar. O que importa é que você consiga interpretar e passar essa informação para o consulente. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Falo pra caramba, né? O Alex tocou num ponto que eu achei extraordinário, né? Vamos usar somente um exemplo. Você, quando tem um carro, você tem carro? Tá. Você se preocupou com quem montou esse carro? O operário? Botou parafuso? Apertou a porta? Ou você confiou à empresa que você comprou o carro porque ele tem um nome? Então tá aí a resposta. Mais alguém? Na verdade, não é exatamente uma pergunta, é um pedido para uma explicação melhor. O Leonardo, na fala dele, ele tocou num conceito que eu acho muito importante e eu acho que muita gente não sabe o que significa. Você poderia explicar melhor o que é leitura fria? Leitura fria é uma fria, digamos assim. Leitura fria, basicamente, é você perceber o consulente. Ou consulente, tá? Não é perguntar nada para o consulente. Não sei se também isso é muito rara essa explicação, mas é ver como você está vestido, é ver o que você me traz, o que você me diz, tá? Como é que tá, qual é a sua bolsa, qual é o seu sapato, ver se você tem alguma coisa de marca, muitos anéis, muitas coisas. Para quê? Para eu ter uma noção do tipo de pessoa que eu estou lidando, para eu poder extrair dessa pessoa, em vez de eu dar simplesmente para aquela pessoa o que ela quer saber. Então eu vou extrair, eu vou passar para ela aquilo que ela quer saber, mas a partir das informações que eu tenho dela, que eu faço dela, da ideia que eu faço dela. Então se eu vejo que ela está com a unha feita, por exemplo, uma mulher que está muito bem vestida, uma coisa assim, eu sei que ela tem dinheiro. Eu pressuponho, aliás, que ela tem dinheiro. Então muitos dos charlatões, eles agem dessa maneira, né? A gente conhece os charlatões basicamente por essa capacidade, por essa destreza em ler friamente a pessoa e conseguir dela tudo, se eles se predispor a isso, se eles se propuser a isso. Né? Não sei se eu respondo, mas eles também, quero que eles respondam também essa pergunta. Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para responder para você, Alexei, mas eu posso colocar o seguinte: a minha experiência no oráculo da Normã ainda é muito incipiente. Eu não posso me chamar ainda um praticante oficialmente de Lenormand. Eu sou um estudante. Tá? Então, baseado no que o Léo falou, essa dinâmica que você dá na leitura, ela é muito de sentir o que o consulente precisa. Chega uma hora que você, no ato da leitura, você percebe nuances que vão se desvelando aos poucos no processo da análise, e aí você vai cunhar um peso a essa leitura. Às vezes o consulente quer uma coisa pequena, simples, mas a leitura se desdobra em tantas riquezas que chegam a outros elementos que o consulente até então achava que não eram importantes e passa também a ter peso naquela leitura. Então, eu não considero nenhuma leitura e nenhum que acontece, não só no meio da tarologia, como no meio da astrologia,
não sempre, mas acontece muito, que é como ele disse, a pessoa chega, ao invés de eu ler no tarô sobre a vida da pessoa, eu fico vendo assim, tem a aliança no dedo e tem a casada, sabe? Tipo, aí eu vou falando coisas e vendo a reação da pessoa. E aí eu vou mudando o que eu vou dizer, não a partir do tarô, mas a partir da... Quer dizer, na verdade eu não estou lendo o tarô, na verdade eu estou enrolando a pessoa, falando coisas que me parecem que fazem parte da vida dela. Bem, isso agora, só para talvez explicar bem, que eu acho que vale até uma palestra, no tipo assim, como você se defender de charlatão. A leitura fria, classicamente falando, ela é quando você faz previsões que se adequam a todo mundo. É como eu dizer, por exemplo, grandes momentos de previsões para 2014, é fazer entrevistas com astrólogos. Eu tenho amigos muito competentes que começam a previsão dizendo, este é um ano de crise. É um ano de crise desde que eu nasci. Ou são momentos, em 2015 ou em 2014, muitas mudanças ocorrerão. Eu não preciso nem de tarô, nem de astrologia, nem de oráculo nenhum para dizer que muitas mudanças ocorrerão. Então. Mas eu achei legal só pedir para esclarecer mais o que era leitura fria, porque eu achei interessante ele tocar nesse assunto. Eu acho que muita gente não sabe o que significa. Às vezes, o que é uma leitura fria? Mas enfim, obrigado. Muitas pessoas, às vezes, elas acabam caindo na leitura fria, eu vejo isso também em cursos, assim, quando elas se debatem diante de uma combinação no tarô com o oráculo Lenormand, o baralho cigano, que ela não consegue resolver, ela não consegue interpretar. Então ela parte para a leitura fria, ela parte para o discurso da leitura fria, que é justamente as generalidades. A famosa enrolação, né? Sim, é que ninguém vai dizer, eu não sei responder isso. Alguns dizem, né? Mas a gente fala. Mas é justamente isso, quando perguntaram sobre a formação do tarólogo, é bem isso, é a fúria de pesquisa. Então a gente conhece a leitura fria justamente por isso. A gente tem noção dessa técnica charlatanista a partir das pesquisas, não que a gente propriamente, a gente não está se defendendo, mas também a gente não está afirmando, né, de jeito algum que a gente pratica isso. Mas a gente conhece a leitura fria quando a pessoa cai nesses lugares comuns. Né? Então é um discurso que, se vocês se depararem com isso, quando estiverem, né, consultando com um tarólogo ou um cartomante, cuidado, né, com essas generalidades. Né? Amanhã vai chover, ou vai grandes mudanças a partir de amanhã. Você tem muita luz na sua vida. Mais uma perguntinha? Luiz, aqui. Peraí. Luiz. Não, que ele levantou a mão para depois ele te dá. Só uma curiosidade, temos 4 grandes tarólogos aqui à frente. Já aconteceu com vocês de abrirem um jogo, não conseguirem ver nada e olharem para os olhos do consulente e dizer, eu não consigo ver nada, fecha o jogo, sinto muito, fico para uma próxima vez. Olha, vou dizer para você que não aconteceu de eu fechar o jogo e deixar para a próxima vez. Eu já abri o jogo ali e aquilo não me fez sentido nenhum. Nada. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Então, eu respirei, sentei, eu estava tenso, não sei por que o consulente me deixou tenso naquele momento. Me bateu numa insegurança, que eu não sei explicar a origem. O consulente sentou e eu ouvi como uma ameaça. E se eu falhar? E se eu errar? E se der tudo errado? Gente, mas 3 pontos atrás estava ótimo. Aí eu abri o jogo e não vi nada. Quando eu comecei a tentar interpretar, nada fazia sentido. Aí eu falei, seja o que Deus quiser. Eu comecei a falar tudo que não fazia sentido. E o consulente terminou falando assim, nossa, ninguém nunca fez uma leitura tão precisa para mim. E eu para mim, estava falando um monte de abobrinhas. Mas aí eu acho que por conta desse hábito, de estar assim, uma consulta atrás da outra, eu consegui quebrar a barreira do não estou vendo nada. O que eu entendi foi o seguinte, aquele consulente tinha uma necessidade muito grande de ouvir o que eu tinha para dizer, e eu não podia falar naquela hora. Então eu tive que buscar um recurso para poder ver que ele tinha uns símbolos, que esses símbolos faziam uma mensagem, e eu precisava traduzir essa mensagem. Mas por um pouquinho eu não fecho o jogo. E vocês, Carlinhos? Essa questão, inclusive, de você fazer uma leitura, né, e acreditar que está fechado. Muita gente fala assim, o tarô está fechado. Né? Olha, gente, quem fecha é o consulente. O consulente se fecha.
Porque os símbolos estão na mesa. Nenhuma carta se queimou ou desapareceu de cima da mesa. Elas estão ali. É a mesma coisa que você desse uma enciclopédia Barça para um analfabeto. Ele vai ver as figuras, mas não vai entender o que está escrito. E naquele momento, a pessoa entra num estado exatamente de estar ignorante aqueles símbolos, por alguma razão. Pode ser até, inclusive, que aquela leitura diga mais respeito ao próprio tarólogo, o cartomante, do que o consulente. E aí a gente coloca a culpa no tarô, porque ele não pode defender, né? Não vai para o tribunal, não adiciona advogado, ele não vai te reclamar. Então a gente fala, o tarô está fechado. Quem se fecha é o leitor. Não é o tarô. Nenhum oráculo se fecha. É a psique do indivíduo que não consegue mais acessar aquela informação. Minha pergunta, eu não sei se eu vou conseguir formular bem, mas o Jean falou a certa altura da fronteira entre evidência e leitura de tarô. E na palestra anterior, a qual essa é uma sequência, na mesa redonda, alguém colocou a questão da formação, de como você pode ser formado, como que a gente reconheceria um tarólogo bom ou não. Minha pergunta é um pouco, vamos dizer, uma sequência dessas duas. Quer dizer, em que medida, quer dizer, por um lado, existe uma possibilidade de qualquer pessoa, mas absolutamente qualquer pessoa, assim como qualquer pessoa estudando pode adquirir uma formação profissional, qualquer pessoa estudando se tornar um tarólogo, ou, inversamente, existe algum tipo de mão, como no caso de Fá, que você tem, de alguma forma, que ser, enfim, que ter um acesso a uma iniciação? Quer dizer, qual a fronteira entre, vamos dizer, um conhecimento geral ao alcance de todos, ou algo que supõe algum tipo de iniciação ou vidência? Não sei se eu estou sendo claro na minha pergunta, mas para mim é uma questão crucial que eu gostaria que vocês pudessem esclarecer. Eu posso dizer assim que tarô brasileiro é dom, como medicina é dom, como engenharia é dom. Eu acho que você sempre nasce com a predisposição, algo constrói essa predisposição ao longo da vida. Tem gente que já, desde pequenininho, pega a caneta, vai e desenha, faz cada desenho lindo. Eu já percebi que tem pessoas que pegam, de repente, um baralho e saem lendo, sem uma formação prévia, mas já tem aquela capacidade, né, aquela afinidade de mexer com símbolos. Então, acho que essa questão dessa predisposição natural de você compreender e fazer produzir sentido com a própria linguagem, ela é fundamental para que você se torne um bom tarólogo e tudo mais. Agora, tem gente que acaba construindo isso com estudo. De repente, aí vai entrar num outro patamar, a segurança do leitor. Uma pessoa que está lendo tecnicamente, que tem muito mais uma base técnica do que consegue poetizar aquela leitura, aprofundar, dependendo do nível de segurança dele, ele pode fazer uma leitura melhor do que aquela pessoa que já tem aquele dom, mas está inseguro em falar aquilo. Então, eu acho que a segurança da pessoa em fazer o que está fazendo, junto com um dom, uma predisposição natural, ou mesmo uma técnica muito bem desenvolvida, ela vai promover um bom leitor. Aí você vai perceber que dentro disso tudo, talvez você nem perceba quem tem o dom, quem tem a técnica. Porque se a mensagem conseguir chegar no seu receptor, né, de forma clara, tudo bem. A questão da formação é aquilo. Essa formação é autodidata. Você vai lendo, quando você já falou, o público define a hora que você é um profissional. Quando você começa a ter resposta, eu passei por esse dilema. Eu sou formado em análises clínicas, trabalhei 10 anos para análises clínicas. E brincava de baralho cigano e tarô. Fui para a Europa, emigrar, fui deportado, me ferrei, tive para trabalhar como garçom, não deu certo, porque a vontade que tinha era jogar o prato na cara das pessoas mal educadas, que me tratavam mal. Aí eu fui trabalhar com faxina, que ninguém me perturbava, aí eu gosto de limpar a casa. Aí surgiu o tarô, fui para a feira esotérica, e aí eu descobri que eu era tarólogo. Porque eu comecei a jogar e a coisa funcionou. Então acho que hoje tem o público que define, que vai te mostrar que você é um profissional apto para aquilo, o retorno, a indicação, a qualidade do trabalho. E aí, complemento aquilo que eu falei do dom e da técnica construída, né, e bem desenvolvida ao longo, num processo de uma vida. Querem falar? Você ficou com a dúvida do tarólogo, ele tem uma qualificação. A
final de semana que ele faça, ou não, um curso de 1 mês, 2 meses, 3 meses. A qualificação do tarólogo está quando ele tem a pesquisa, o estudo. Quanto mais o tarólogo se aprofunda, estuda, busca conhecimento, ele vai se aperfeiçoando. Então você falou aí na questão de iniciação. Existe uma linha de tarólogos que fazem cursos, que dão iniciações, mas depende da filosofia de cada um. Agora, o tarólogo em si, ele tem que ser, antes de tudo, um estudioso, profundamente estudioso. Porque aí ele pega um livro aqui, às vezes ele só tem uma página naquele livro. Mas naquela página que ele abriu o livro, deu um insight dele. Ele aí compra aquele livro e fica estudando. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. O tarólogo em si é aquele que estuda, que se empreende e que se dedica. A vivência, você nasce com ela. Muitas vezes a pessoa está botando tarô e o consulente vem e faz. Qual é o mestre que está com você? Qual é o som? Eu não tenho som, então eu estudei. Mas não vou dizer que alguém que tem uma espiritualidade desenvolvida, esteja ali junto com aquela pessoa e ela esteja falando, respondendo o tarô. Posso complementar um pouquinho, rapidamente? Qualquer pessoa com capacidade cognitiva que se dispõe a estudar pode jogar tarô. Pode. Agora, o que vai fazer a diferença entre um tarólogo brilhante e um tarólogo medíocre tem a ver, sim, com o dom, mas esse dom não passa necessariamente por algum tipo de iniciação espiritual, né? Isso vai variar, né? Algumas pessoas pode ser iniciação, outras pessoas pode ser ter acesso a um desenvolvimento maior da própria intuição, outras vezes, assim, a pessoa entende muito do tarô, mas não entende muito como contextualizar isso. Então, assim, essas particularidades da personalidade é o que fazem um profissional, assim como em toda a profissão, mas não passa necessariamente por algum tipo de iniciação para você ser um tarólogo melhor que o outro. Mas isso está relacionado, como o Jean disse, aos limites do que o Quem tarólogo tiver alguma ofereceu. pergunta, é só mandar aqui que a gente passa para a mesa. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. É um prazer estar aqui falando de tarô, baralho cigano, ainda mais com essa turma toda de feras e também de grandes amigos, né? A gente tem aqui, todos nós temos canais de para se conectar com a gente também, para saber mais. O meu é cacatarô.com.br, tarot, mesmo no final. Bom, o meu é gianeportal.wordpress.com e juntos nós temos um projeto sobre tarô e relacionamentos, afetividade, que se chama Arcana Venus, tá? arcanavenus.wordpress.com. O meu no Facebook, vocês podem procurar Lenormando com Alexander Lepletier. Grande, né? Que coisa. Lenormando com Alexander, vocês vão achar uma página que eu tenho no Face, onde eu estou trabalhando mais com ela do que com o meu blog, que eu deixei um pouco nivelado. Já. Taroterapia.com.br, né? www.taroterapia.com.br, sem acentos, né? No Facebook também, facebook.com/tarô e terapia sem acento, tarô e terapia sem acento. Vocês têm uma página lá de conteúdo de perguntas e respostas dos consulentes, dos tarólogos, que a gente tira as dúvidas de todos os envolvidos. Neuza Dutra, tarogata.com.br. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Olha só, a gente vai continuar o evento às 19h15 com a palestra Motocracia e Carrodependência. É o psicólogo Luiz Gerzi, da Bahia, que vai dar essa palestra. Lucas Gerzi. A gente olha 50 anos do golpe militar, o papel contemporâneo das comissões da verdade, com a professora educadora Maura Pires, Paulo Giovanni Antônio Nunes, historiador da UFPB e da Comissão Estadual da Verdade, Valdir Porfírio, advogado e jornalista, e Fábio Freitas, professores da Comissão Estadual da Verdade. Às 21h40, céus e terras se casam no amor solidário, espiritualidade da nova consciência e comunicação. Um diálogo com Dom Marcelo Barros e com Pedro Camargo.
às 22h20, a arte interativa do futuro, com Braulio Tavares, escritor, poeta e compositor. Bom, muito obrigado, uma boa noite para vocês. Mais tarde a gente volta aí, galera. Valeu.